Olá, Rede Entre Amigas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Hoje aqui com Kalina Fonseca. Milene Nader e a nossa convidada especial, pastora Thaís Ferreira, da Ê! Igreja do Evangelho Quadrangular aqui de João Pessoa, e ela veio para falar com a gente de um assunto muito bacana, mulheres improváveis. Será que você é uma improvável? Você é uma improvável, Cá? Vamos ver. Ah, Vamos bater o papo aqui para vamos descobrir no descobrir, vamos final. descobrir. Pastora, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Conta um pouquinho pra gente de você, para o público, para te conhecer, saber quem você é, de onde você veio. A gente já viu que você nem falou ainda, mas aqui a gente já ouviu que teu sotaque não é daqui, né, e tal. Conta um pouquinho aí da sua história e desse nome, né, desse tema maravilhoso. Amém, amém. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Me senti assim muito honrada mesmo, poder estar fazendo parte deste momento. Como vocês disseram no início, eu me chamo Thaís Ferreira. Sou casada com o pastor Jaime Ferreira. Sou mãe, tenho 3 filhos lindos. E eu e meu esposo, nós estamos pastores aqui na Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em João Pessoa, também no estado da Paraíba. E é uma graça de Deus, né? Poder estar aqui nessa cidade maravilhosa, que quem vem para João Pessoa se apaixona mesmo e fica encantado por essa cidade. E você veio de onde? Nós viemos. Tô faltando falar desse sotaque, né? Adoro esse sotaque, já estou imaginando um pão de queijo entrando aqui, ó. Eita! Já tá uma mistura de tantos lugares que nós já moramos, né? Para começar assim, nós somos baianos, mas antes de virmos para João Pessoa, moramos 6 anos em Minas. Daí o sotaque mais arrastadinho, puxado pro mineiro. Então já ficou, o sotaque do baiano já é mais gostosinho, aquele Aí sotaque, juntou com o aí juntou mineiro. com o mineiro, dá aquela Aí fica mais Olha, que caipirinha, gostoso. o sotaque mineiro ele é mais caipirinha, né? E É. assim, e o fato também da nossa cidade, a Bahia, ser divisa com Minas, bem próximo de Minas, então já não Sim. pega tanto o sotaque de Salvador, então a gente costuma chamar de baianeiro. Entendo. Já é uma mistura, Baiano assim, com mineiro. uma mistura que, graças a Deus, deu Deu certo. certo. E sobre esse tema, né, eu gosto muito de falar sobre isso, até porque eu me vejo como uma improvável, né? Hoje se fala muito na internet a respeito dos improváveis, mas o Senhor confirma isso dia após dia no meu coração e a gente às vezes pode se pegar perdida, né, em algum momento da vida, como eu me peguei. Né, perdida, sem entender qual de fato era o meu chamado, qual era o meu propósito e incapaz, né, até de exercer qualquer que fosse função na igreja. Né? Por ser esposa de pastor, achava que o meu chamado era somente ser esposa de pastor e estava tudo certo. E por que improvável? O improvável é porque você denota de que não há probabilidade, né, de algo dar certo ou de algo Você nem funcionar. imaginava que poderia dar certo ou você imaginava que se tentasse não dava certo, é isso? Os dois. Ah, meu Deus. Não Me se vi via nesses nesse lugar que você dois. tá Se hoje, sentia é isso. incapaz, total. Exatamente, me senti incapaz total. Por um tempo, eu não me achava capaz. Né? Entendi. Por muito tempo, eu não me achava capaz de exercer qualquer função. E Aham. depois de tanto ouvir cobranças e chamados, aí eu já passei a achar que eu não conseguiria realizar. Né? Que tendo o chamado, Deus me chamando e me falando, só faltando assim, olha, eu vou desenhar para você, só faltar desenhar, e por tanto ouvir, por muito tempo eu não me achei incapaz de exercer também qualquer que fosse função na igreja, né? Achava uma grande responsabilidade, porque na verdade é uma grande responsabilidade o reino do Muito. Senhor, né? E você começou por onde? Onde é que Deus te colocou em primeiro lugar? Olha, até entender e descobrir o meu chamado, eu digo assim, que esposa de pastor, ela tá em todos os Faz lugares da tudo. igreja, faz tudo. Ela faz tudo. Ela faz tudo e ao mesmo tempo não faz nada, Então, na verdade, né? você já fazia e não percebia que fazia. Exatamente. Já tentei até fazer, me frustrei e falei, olha, isso não é para mim. Ela abri mão. Já tentei trabalhar com um grupo de mulheres e fiquei muito frustrada, muito chateada. A gente cria uma expectativa, né? E por talvez aquelas expectativas não serem realizadas, você se frustra e abre mão daquilo. Mas hoje eu vejo, eu consigo entender que não era o tempo.
não era um momento, né? Não era o lugar. Porque muitas vezes a gente pode nadar mesmo contra a maré, contra a correnteza, por não entender o tempo de Deus nas nossas vidas, sim. né? E a maturidade também para exercer aquilo que Deus quer de fato que você exerça. Então eu me vi assim, né? Tipo, servindo em todos os ministérios. Se você falar assim, olha, qualquer coisa que tivesse na igreja, eu estava inserida. Eu estava ajudando, né? Fui líder do Ministério Infantil por 3 anos e fui muito feliz servindo ali. Mas eu não sabia lá no fundo, eu falava assim, não, Não é aqui aqui. não é aqui, não é aqui o lugar, né? E quando nós pastoreamos lá em Minas, nesses 6 anos, eu sempre via Jaime ministrar e pregar, e eu sempre o admirei pregando, né? Eu acho que ele ministra muito bem, ele desenrola ali muito bem, maneja muito bem a palavra de Deus. E assim, isso traz uma grande admiração para mim. E só que assim, a igreja tinha necessidade também da pastora estar ali presente, com um grupo de mulheres, dando uma palavra, e eu fugia. Eu corria, porque ao ver Jaime, eu falava assim, eu nunca vou conseguir ser igual a ele. Por muito tempo eu carreguei isso. A gente se compara e perde muito tempo com comparações, né? Seja com o próprio E isso é esposo. interessante que acontece muito na igreja. A gente vê isso muito até aqui mesmo, né, Sim. Cá? Não só a questão do olhar para o esposo e admirá-lo, mas olhar muitas vezes, a gente como mulher tem esse. Existem até estudos que mostram que a mulher ela se arruma para outra mulher, né? Ela se arruma para aparecer para outra mulher, não necessariamente para Para que outra ela pessoa mesma. veja ou para que ela mesma se veja. Mas essa questão da comparação, eu nunca vou ser como a Kalina. Ah, eu nunca vou ser como a fulana. E realmente não é para ser. Não é? Você tem que ser você. É você para ser o que Deus tem para você. E quantas gente se pega fazendo isso, né? Sim, e Menina, como eu ela vejo falou, isso. paralisa tudo, Paralisa. né? Essa comparação nos paralisa realmente, né? Exatamente. E por muito tempo eu me vi presa a isso. Por achar que eu nunca seria capaz de entregar talvez uma revelação ali, naquele. Porque eu sempre gosto de dizer assim, porque Jaime, ele falou assim, ó, se você dá um versículo da Bíblia que agora ele consegue te dar uma pregação ali por completo, ele consegue discorrer. E eu me via presa a isso, que eu olhava aquilo e eu falava assim, caramba, como que quando eu estiver lá em frente aquelas pessoas segurando o microfone, todo mundo esperando que eu entregue algo, fale algo e eu vou ficar assim, não sei o que falar. Eu não conseguia entender que quem dirige a minha vida é o Espírito Santo e a Amém. minha dependência vem dele. Você queria fazer pela Amém. tua força, pela tua Exatamente. sabedoria. Exatamente. E como foi, quando foi que aconteceu esse romper? Foi lá em Minas ainda? Foi já aqui em João Pessoa? Quanto tempo faz, antes de você responder isso, quanto tempo faz que vocês estão aqui em João Pessoa? Agora em fevereiro vai fazer 2 anos. No dia Benção. 23 de fevereiro, nós chegamos aqui em João Pessoa e já faz 2 anos. E esse romper, ele começou em Minas, né? Eu falo que esse despertar mesmo, né? Começou em Minas, que já quando nós fomos dar a notícia para a igreja de que nós estávamos vindo embora, foi assim, um momento muito difícil para mim, assim, para a igreja, para a gente, para todos nós. E eu lembro que na noite do culto, eu cheguei diante lá do Senhor, já me estava fazendo uma oração no final. E eu chorando muito, muito, muito. Eu disse assim, olha, Senhor, está diante de mim um novo desafio. E eu, de fato, eu quero viver uma coisa nova. Eu quero fazer algo diferente para ti, para o teu reino. Só que, assim, o meu coração ainda é muito apegado a este lugar e essa cidade. Porque, assim, o povo mineiro é um povo, assim, muito acolhedor. Até eu conhecer o povo paraibano. Ah, eu ia dizer isso agora, também somos, né, amiga? Demais da conta. Até porque eu já sou paraibana, né? Com certeza. Não, eu já me sinto. Assim, eu me apeguei demais, tanto a lugar, a igreja. Nós construímos a igreja também. Foi nós que construímos passamos por todo esse processo. E querendo ou não, você acaba criando raízes. Eu cheguei lá, meus filhos eram pequenininhos, e ver os amiguinhos deles se despedindo deles, assim, isso foi de partir o coração. Porque a igreja é uma família para nós, né? Exatamente, porque a minha família de sangue não morava lá. Então, assim, passa a ser tudo que você tem. E quando nós estávamos ali, eu orei diante do Senhor e eu falei, eu fiz uma entrega. E eu entendo hoje o poder de uma entrega, o poder de um sacrifício no altar,
né? Ele te faz alcançar novos níveis, ele te faz romper. Quando o Senhor, ele pediu Isaac para Abraão, ele pediu tudo que Abraão tinha. E enquanto ele se dispôs a entregar, e de fato, na cabeça de Abraão, enquanto ele subia ali aquele monte para poder sacrificar o seu filho, para ele já estava morto. Ele saberia, tinha certeza de que ele desceria de lá sem o seu filho. Mas quando ele está prestes ele levanta a faca ali para poder sacrificar o seu filho, o Senhor fala: não, Abraão, por favor, pare, porque de fato você me teme, de fato você entrega tudo, você tem um coração disposto a entregar. E o Senhor reafirma com ele novamente todas as promessas que o Senhor tinha feito para ele. E eu orei ao Senhor e eu disse: Pai, aqui nas minhas mãos eu não tenho nada para entregar no teu altar, mas tudo que eu tenho neste momento, todo o apego, eu entrego a ti. Eu entreguei ao Senhor todo o amor que eu tinha àquelas pessoas, todo o amor que eu tinha àquela cidade, aquele lugar. Eu me emociono assim de falar, porque você acaba adotando aquelas pessoas como sua família e você também é adotada, né? Até hoje eu tenho vínculos com a igreja de lá, com os membros de lá, e assim, e fazer este sacrifício para mim foi como se eu tivesse mesmo sacrificando um Isaac diante do Senhor. Eu falei assim: eu entrego todo o meu apego. Eu não quero sair daqui e ficar lamentando por ter saído. Eu não quero sair daqui e ficar comparando. Se eu tivesse lá em Minas, ia ser diferente, que a cidade que nós morávamos se chama Mata Verde, né? Se nós estivéssemos lá em Mata Verde, ia ser diferente. Se tivesse fulana aqui comigo, trabalhando, ia ser diferente. Porque quando nós chegamos aqui, eu pude entender o poder realmente de um sacrifício. Porque você entregar uma igreja com mais de 300 membros, que para uma igreja de 8.000 habitantes, isso era a maior igreja da cidade, e chegar aqui e receber uma igreja que no seu primeiro culto tinha 25 pessoas, realmente é de você falar assim: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Né? Que quando nós chegamos aqui foi em plena pandemia. Nós chegamos aqui no dia 23, na outra semana foi decretado lockdown. Nossa. Aqui, e nós ficamos isolados sem conhecer nada e ninguém. E aí o coração ainda fica, menorzinho ainda. E aí quando eu entreguei ao Senhor e eu falei: Pai, eu entrego tudo, foi como se houvesse um romper de fato na minha vida. E eu não conseguia, durante esses 6 anos, eu nunca consegui pregar em um culto de domingo lá em Minas. Eu nunca consegui, Jaime sempre me confrontava e falava assim: mas você precisa pregar, você já recebeu o dom, eu vejo você ministrando louvor, e você sabe, você conhece a palavra, você tem conhecimento, você tem Espírito Santo, o que é que te falta? Né? Realmente faltava confiar em Deus, depender de Deus. Me faltava isso. Né? Eu tinha medo, eu tinha pavor. E aí, após nós termos dado a notícia para a igreja, então nós ficamos 30 dias ali em Minas, agilizando toda a mudança. E em um dos cultos de domingo, Jaime falou assim: olha, eu já falei com diversas pessoas para poder pregar, ele ia estar viajando, ele já tinha vindo na frente. Eu já falei com diversas pessoas para estar pregando no domingo e ninguém me responde, ninguém pode, falei com fulano, ciclano. Aí eu falei assim: então eu prego. Um plano de Deus aí lindo, né? Aí eu falei assim: então eu prego. E ainda falei desse jeito, falei assim, com muito temor e tremor. Eu aceito pregar, eu prego no domingo à noite. E foi onde, de fato, eu fiz a minha primeira ministração na igreja, primeira e única em Minas, né? E primeira de muitas aqui em Minas. E eu desci do altar rindo, que eu não, é como se eu estivesse flutuando. Por quê? Não por mim. Porque naquela noite eu pude entender claramente que nunca será sobre nós. Amém. Que nunca será sobre a minha capacidade. Por isso nasce o Improváveis. Porque quando eu olhava para mim, eu não via capacidade em mim de ministrar a palavra. Eu sei que conhecimento ele se adquire, mas a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito, ela vivifica. Então, o que me faltava? Confiar que Deus faria a sua palavra ser viva e eficaz naquela noite. E eu desci do altar, assim, sem nem lembrar direito o que eu tinha falado. E entendendo claramente que a dependência de Deus, ela tem que ser
tudo em nossas vidas. Ela não tem que ser um pilar, alguma coisa. Não, ela tem que ser tudo. Por isso que eu gosto muito de chamar mulheres improváveis. Porque Deus tem levantado mulheres que talvez você olhe e talvez na capacidade humana você não consiga ver ou enxergar que ela possa realizar alguma coisa na obra de Deus. Mas dependendo do Senhor, encontrando a sua força nele. Com ele, nós somos capazes de realizar muitas coisas. E foi daí que nasceu. Sabe o que eu tô Você lembrando? vai, amiga, porque eu já tô Eu aqui vou, chorando, eu vou né? chorar e Vai, vou amiga. falar para você o que Deus está me mostrando aqui algo. Dentro da nossa rede, vou aproveitar o gancho, porque é sempre bom trazer para o que a gente, o que a gente vê no dia a dia. Nós temos conexões que são como células, né? Na igreja de vocês, outras igrejas chamam de grupos pequenos, né? Nós aqui temos em forma de conexão. E muitas mulheres das nossas conexões têm medo de liderar. Exatamente. Não se sentem capazes de liderar uma conexão. Preferem a zona de conforto de ficar sentadinha recebendo por 1, 2, 5, 7 anos. Sentadinha na conexão. E não se levantam para falar. E por mais que nós façamos muitos chamados. E né, as que a gente tá pessoas sempre têm, chamando ela essa tem esse liderança. conhecimento, a gente conversa com essas pessoas, elas têm uma bagagem, elas têm um conhecimento, mas elas têm Sim. muito medo. Sim. Quem dera que elas estivessem aqui assistindo. Se você estiver assistindo aqui agora, é para você esse chamado. Tem que viu? compartilhar. Presta Tem que atenção, compartilhar esse compartilha. vídeo. Compartilha, porque olha cá, foi algo assim que caiu, porque às vezes as pessoas olham para mim, que estou aqui falando toda semana, para a Kalina, que está falando, que às vezes vai à frente dar um recado, ou coisa assim, elas acham que somente a gente é capaz. Verdade. Tá? E agora eu acabei de saber que eu olhei para a câmera errada, é para lá. Ó. Você que está me ouvindo, é para você, tá? É para você, encaminha isso, para aquela pessoa que precisa saber disso, se não foi você, você sabe quem foi. Mas Deus, ele tem algo especial. Às vezes nós temos medo. Eu fui esses dias dar um recadinho lá em cima, nos dias do retiro, fui dar um recadinho, e eu tenho... eu falo, tenho prática com palavra, com palestra, com não sei o quê. Mas quando eu subi ali, ninguém percebeu, mas eu desci gelada. Gelada. Quando eu cheguei, que eu peguei no meu marido, assim, ele disse, o que é isso? Eu estava gelada. As pessoas acham que a gente também não tem o temor de estar lá à até frente. hoje. Aí a gente Até fala aquela hoje. frase para elas, vão com medo mesmo. Tá com medo, Vem vai com com medo. medo. Sobe tremendo, sobe com medo, porque quem se responsabiliza é o Espírito Santo de Deus. Exatamente né? isso nas conexões. Às vezes a pessoa tem receio, como é que eu vou levar a palavra? Eu não sei falar. Eu digo, gente, é um momento de estudo, de comunhão, assim como a gente está aqui hoje, né? É um momento de bater um papo, de falar das maravilhas daquilo que Deus faz com a nossa vida. E isso a gente precisa abrir a boca e falar. A gente não pode guardar só para nós. Eu não posso ser um obeso espiritual. Claro. Né? Eu preciso entregar tudo aquilo que eu também recebo. E como é importante isso, como é precioso isso, sabe? Essa tua demonstração de humildade, de temor, porque a pessoa, poxa, eu sou esposa de um pastor, podia chegar dando carteiraço, né? Sou esposa de pastor aqui, ó, pá. Mas não, Jamais. né? Eu sou uma serva, e a gente sempre fala isso aqui, nós somos servas. E se entregar e deixar Deus falar. A gente vem, toda vez que a gente vem para esse podcast, a nossa oração é essa, que o Senhor fale. E o Senhor sempre fala com a gente. Não tem jeito, a gente sempre sai chorando. Eu sou a mais durona aqui, mas eu sempre saio chorando. Não, e assim, Não tem por jeito. muitas vezes, meninas, por muitas vezes, eu já discuti com meu esposo e eu já cheguei ao ponto de falar bem assim, eu me conformo em ser apenas a esposa do pastor. Por muitas vezes eu fiquei assim, olha, eu me conformo em ficar sentadinha e vendo, e ele me confrontava e falava assim, você tem muito mais a oferecer do que ficar sentada, apenas ouvindo e recebendo. Que marido lindo, viu? Não, ele Maridos, é o vocês meu precisam maior ouvir incentivador, gente. Porque Você... ele conhece você, né? Ele sabe sabe, quem né? Exatamente, no íntimo quem exatamente, é você, né? exatamente. Assim como Jesus nos conhece também, né, E amiga? toda mulher tem um grande potencial. Sim. Imagina um marido que incentiva a sua mulher. Graças a Deus, o meu é assim também, me empurra para frente. Isso é maravilhoso. Sim. Porque quando
puxa, é complicado, né? Sim. Agora, se você... A mesma coisa, a gente precisa incentivar nossos maridos, né? Porque você já tinha um maridão, tal, mas e aquelas que não têm? Também Exatamente. precisam incentivar. É importante porque todos nós temos dons, todos nós temos uma missão, Eu sempre todos costumo nós dizer temos que na algo a igreja tem fazer. lugar para todo mundo, todo mundo, todo mundo. E assim, e o mais maravilhoso de tudo isso, assim, quando lá em Minas, logo quando nós chegamos lá, eu até liderei o grupo de mulheres por um ano e por não entender, talvez também, eu acho que o tempo de Deus, né? O tempo, a maturidade, eu logo desisti, abri mão e fiquei sendo vice da outra que assumiu lá no meu lugar. E assim, feliz, porque eu estava inserida de alguma forma, né? Mas não estava 100% na minha mão. E quando nós fomos vir para cá, eu nunca vou me esquecer dessa conversa, a gente vindo de carro, eu e meu esposo já de mudança aqui para João Pessoa, ele falou assim, olha, saiba que chegando lá, o grupo de mulheres ele é seu, e as mulheres do estado também é a sua responsabilidade. E assim, aí já fica assim, meu Deus, e agora? Já Como tinha todo um medo, né, da como será? mudança, de tudo, mas Exatamente. Assim, essa já era um campo responsabilidade, né? novo. Já era um campo novo, já eram pessoas novas. E agora, novamente, o desafio de liderá-las. Mas o Senhor já tinha me dado diversas palavras a respeito da liderança com mulheres, a respeito do trabalho com mulheres. E hoje eu tenho muita satisfação em realizar. Muita alegria de realizar. É como dizer assim, hoje eu digo seguramente que eu descobri o meu chamado, que eu entendi o meu propósito, que eu me Amém. descobri no Senhor. Hoje eu tenho prazer mesmo em compartilhar a palavra do Senhor, como a Kalina me convidou, eu já aceito assim de prontidão, porque você está falando de algo que a gente é íntimo. A gente tem facilidade de falar de algo que a gente conhece, tem um relacionamento. Se eu for pegar aqui para falar do meu esposo, eu vou falar a noite toda, eu vou falar dele as qualidades, eu vou falar o defeito, porque eu conheço ele. Então, quando nós temos um relacionamento com Jesus, nós temos facilidade de falar sobre Ai, ele, de que falar legal. daquilo que está no coração de Perfeito. Deus, daquilo que o Senhor quer realizar. Hoje eu também tenho convicção do que Deus quer fazer com as mulheres do nosso estado, da nossa cidade. Há uma urgência muito grande em nos voltarmos para a presença do Senhor, em buscarmos mesmo a sua face, porque hoje eu posso também dizer seguramente que nós temos um relacionamento íntimo com o Pai, né? É muito difícil de falar daquilo que não se conhece. Mas é muito importante o que você está falando. Porque às vezes a pessoa tem receio de falar, mas tem receio de falar justamente porque não busca. A pessoa não lê a palavra, não conhece a palavra. Não ora, não tem intimidade com o Senhor. Porque só ler a palavra é aquilo que você falou agorinha. A letra mata. O que vivifica é o espírito. Então Exatamente. não adianta somente... Quantas pessoas leem a Bíblia e não entendem? Não entendem porque não pedem o discernimento do Espírito Santo, porque Exatamente. quem nos ajuda a entender é o Espírito Santo, ele que nos dá o discernimento. Então, se eu vou levar uma ministração, se eu vou levar uma palavra a alguém, se alguém precisa às vezes de um colo, de um ombro para chorar, eu preciso dizer algo para essa pessoa. E se eu não conheço a palavra, eu não tenho o Espírito Santo vivo aqui todo dia, eu batendo papo com o paizinho, com o meu Deus, eu falo o quê? Aí vem aquele, o que eu vou dizer? Quando eu Exatamente. tenho essa experiência com Deus, eu não preciso pensar o que eu vou dizer. Não é? O Espírito Santo vem e já mostra o que tem que ser falado. Parece que os versículos fluem. E outra Né? As coisa, a coisas gente assim, também fica saltam. esperando saltam. falar bonito, né? Não, para eu estar ali, eu tenho que É. falar bonito. Eu tenho que Não, falar, e não eu queria precisa pregar igual o disso, Jaime. Eu queria né? pregar igual o Jaime. A minha medo, assim, é porque eu vi ele pregando e Jaime tem uma eloquência e consegue ali receber aquele rema ali na hora e você fala assim, nossa, eu já li esse versículo tantas vezes e eu não conseguia entender que isso dava para falar dessa forma. E eu queria pregar dessa forma. Também passei a entender que Deus, quando Ele me chama, Ele vai me usar como eu sou. E eu também passei a entender que no meu chamado e no meu propósito eu tenho pessoas específicas a serem alcançadas. Porque Deus, ele revela aquilo que está no coração dele, então você vai se mover naquilo que ele quer fazer. Então a gente fica se E comparando. a missão do Jaime é a missão do Jaime.
Exatamente. Não é a missão da Thaís. Exatamente. Né? É uma coisa que a gente sempre fala, cada Sim. pessoa tem as características necessárias para cumprir a missão que Deus tem para ela aqui na Terra. Só você pode cumprir a sua. Eu nunca vou cumprir sua Exatamente. missão, nunca vou ser parecida com você. Kalina nunca vai poder cumprir sua missão, vai ser a dela. A dela só ela Sim. pode cumprir, a minha. Cada um é assim. Eu acho isso muito importante de saber. Às vezes a pessoa tem. Eu vejo fulano porque tem faculdade, tem mestrado, tem doutorado, ele fala bonito, é mais eloquente, como você falou, tudo. Mas eu sou aqui que eu falo, nós vai, nós fui, e como é que eu faço? Entendeu? Exatamente. Quantos nós vai, nós fui tem por aí? Quantas pessoas tem que não têm um conhecimento acadêmico, que de repente tiveram um pouco estudo, não tiveram a oportunidade de ter um bom estudo e precisam justamente de você que fala não tão eloquente, que fala de uma forma mais simples, tanto é que nós temos até uma versão bíblica, NVI, que ela não é tão rebuscada. É uma versão mais simples Sim, de ser Pra ser entendida entendido. do que você pegar uma Paulo Almeida. mesmo, ele diz que ele se fez sábio para ganhar os sábios, louco para ganhar os loucos. Perfeito. Então nós temos que ter pessoas de todos os dias. Tem aquela toda elegante, arrumada, lindona, maravilhosa, que vai ganhar quem? Alcança. As que se parecem com Ela elas, alcança os alcançam corações essas. específicos destinados Agora a ao pessoa, alcance dela. exatamente, as pessoas que são de repente mais simples, não têm tanta eloquência, vão alcançar quem? As pessoas que se parecem com ela. E o Exatamente. homem vai ser mais fácil de alcançar um homem, a mulher uma mulher, o casal um casal. E a gente tem que ter esse entendimento, porque todos nós viemos para ser usados, todos nós viemos para levar o evangelho, fazer, né, cumprir o ID, né? E de fazer discípulos, e de prega o evangelho. A gente Há um precisa propósito levar específico isso para cada um para de cada nós. uma. Para cada um de nós. E quando a gente passa a entender aquilo que Deus quer fazer, você consegue ver ele agindo nos mínimos detalhes. Tem uma passagem assim que eu amo mesmo, do apóstolo Paulo. Eu vou até compartilhar aqui rapidinho com vocês, que diz assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, diz assim: mas Deus escolheu que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. A improbabilidade é entender que de mim nada sai. Pode sair alguma coisa, mas aquilo que você, Kalina, necessita, só o Espírito Santo conhece e vai ser revelado por meio dele. Amém. Somente isso. Então, quando você entende a questão de ser uma improvável, é quando você passa a entender mesmo que a sua força vem de Deus. É que você pode olhar assim, talvez, como ela disse, que não tem estudo, não tem um mestrado, não tem isso. E as pessoas, elas se apegam a desculpas para fugir do que Deus quer realizar. Para fugir do chamado de Deus, para fugir da grandiosa obra que Deus quer fazer. Nós vivemos limitando o que Deus pode fazer através de nós. A questão também de ser uma improvável é porque a gente se limita em um quadradinho, e por nós termos hoje muitas vitrines, né, online, muitas pessoas que pregam maravilhosamente bem e nos servem sim de inspiração, a gente se limita porque talvez você não alcance o nível, a forma de pregar, ou o público que aquela pessoa prega. E é como você falou, existem pessoas que poderiam estar sendo líderes, né, nas conexões, mas vivem se limitando com medo de poder se entregar para o que Deus pode fazer. E eu decidi mesmo me lançar, me entregar. Foi fácil? Tem sido fácil? Não. Nunca vai ser. É uma entrega diária, né? É uma entrega diária. É uma entrega diária. Até porque, pastora, a gente passa por desafios todos os dias, não é? São desafios nossos, da vida, são desafios que muitas vezes Satanás também tenta nos impor. Familiares. São tantas coisas que acontecem e que muitas vezes podem sim nos paralisar. Né? São medos, são desafios de autoestima, porque eu estou gorda, porque eu estou magra, porque eu tenho cabelo ruim, ou porque eu tenho cabelo bom, ou porque não é, são coisas assim que a pessoa, a gente vê isso muito no dia a dia, as pessoas se limitam olhando para o exterior, Verdade. olhando para o que está acontecendo em volta, e muitas vezes elas não olham para dentro de si e para cima.
né? Que é onde tem que olhar. E isso limita as pessoas. Muito. Impede. E por muito tempo eu me vi limitada. Por muito tempo eu me vi limitada dessa forma. Não foram uma, duas vezes em que eu recebia convites e oportunidades. Eu nunca vou me esquecer que teve um culto de mulheres em uma outra quadrangular lá em Minas, e a líder entrou em contato comigo: oi, pastora, eu gostaria de fazer o convite para você estar ministrando. Aí eu falei para ela, falei assim, olha, eu não vou aceitar, você me desculpe, mas eu não posso aceitar esse convite, porque eu não tenho costume de pregar, então eu não sou pregadora. Olha como eu fui tão infeliz, né? Não, até, primeiro, em não ter aceito, segundo, em ter recusado com essa forma, né? Eu falei para ela, e depois de ter dado não, eu fiquei muito frustrada, né? Porque o Espírito Santo constrange a gente, porque ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. E por muitas vezes, fugindo. Ele já havia depositado esse desejo no seu coração, mas faltava ainda o romper, não é isso? Faltava ainda o romper, você tomar uma iniciativa mesmo. E quando você passa a entender tudo que Deus quer fazer, você se lança. Você se lança. E desde o ano passado, eu fiz um propósito com o Senhor, justamente para me parar de fugir. Porque mesmo tendo esse romper todo, a qualquer oportunidade de escape, a gente quer ficar se escondendo. E aí eu falei com o Senhor que eu não recusaria nenhum convite de compartilhar a sua palavra. Eu falei com ele, eu falei, Pai, não importa o lugar que o Senhor quiser me levar, qualquer convite que for feito para mim compartilhar a palavra do Senhor, eu podendo, dentro da minha possibilidade, eu estarei presente. Glória a Deus por esse propósito, né, amiga? Porque está aqui com a gente hoje. Olha aí. Então, tudo de bom. Falta só o cafezinho de pão de queijo. Não é? Só. E aí eu tenho experimentado. Quando você passa a depender do Senhor, você passa a experimentar uma graça sobrenatural. Eu já recebi palavras lavando louça. Eu já recebi palavras ali no meio do culto, durante um louvor, o Senhor começa a falar e eu começo a anotar aqui no meu bloco. Eu já recebi palavras que, olha, não é para agora, é para um momento específico, e eu recebo e eu guardo, e quando chega o momento, o Senhor fala, é agora. Já também fui convidada para ministrar e na minha cabeça era uma palavra e não fluía, não ia, e o Senhor falava assim, não é isso. E eu estar chegando aquele momento da hora do culto, a hora de pregar, e no louvor do culto em que você vai pregar, o Senhor fala bem assim, é isso. Então, porque eu sou, queridas, assim, uma pessoa muito segura. Eu gosto do que é certo, eu gosto do que é previsível. E isso faz a gente sofrer demais. Porque quando se caminha com o Senhor, essa segurança, ela vai embora, porque nem sempre ele vai revelar para você o que ele quer fazer. É realmente um caminho às cegas, né? O próximo passo, só ele sabe como é que vai ser. E eu gosto muito. A segurança é em confiar nele. Até chegar lá. E por muito tempo, eu ainda anoto, eu escrevi a pregação do início ao fim. O que eu iria falar do início ao fim. E aí o Senhor, é como aquela pregação, aquela passagem, na verdade, do profeta Ezequiel, em que o Senhor fala assim, olha, vai medindo as águas, e de acordo você vai medindo, ele vai falando, olha, até nível, os joelhos, a cintura. E aí chega um ponto em que o profeta fala assim, olha, Senhor, essas águas, elas só podem ser atravessadas a nado. É quando realmente você tem que se lançar. E eu percebi isso na minha caminhada com o Senhor, que eu fui subindo os níveis da água, né? Foi nos tornozelos, nos joelhos, na cintura. Aí a água foi subindo e aí chegou num ponto em que o Senhor falou assim, olha, aqui você tem que mergulhar. Aqui você tem que se lançar. De chegar, como eu estou dizendo a vocês, é o dia do culto, é a hora da pregação. E eu falo assim, Senhor, até agora nada. O que o Senhor quer falar? E orando, e eu falava assim, pai, será que eu pequei? Será que eu fiz alguma coisa que te agradou? E você começa a se questionar, meu Deus, mas eu orei o dia todo, eu jejuei, eu busquei o Senhor, e sabe aquele silêncio que te dá um desespero?
Essas são as águas profundas. É você realmente se lançar e você subir e ficar de frente do púlpito e o Senhor falar bem assim, é tal passagem, você abrir aquela passagem, você discorrer e entregar tudo o que o Senhor quer falar. Essas são as águas profundas. Essa é o nível do maior improbabilidade. Essa palavra aí. Improbabilidade. Isso, que você pode viver, sabe? Porque é onde realmente os seus pés não podem tocar os chãos. É onde realmente você não sabe onde vai pisar. E Deus vai derramando, Ele vai trazendo. Porque realmente, quando se caminha e se conhece, os versículos eles começam a saltar. Né? E ele fala esse versículo e ele conecta ali com outra passagem. E uma coisa vai ligando e vai juntando. E no final você entregou uma palavra e desce do altar transbordando. Essa é a dependência que eu mais queria viver e o que eu tenho vivido. Hoje eu posso dizer seguramente que é a minha maior realização. É viver totalmente dependente daquilo que o Senhor quer fazer e realizar. Ai, Vai que ter lindo. vezes, sim, que talvez a nossa insegurança... Eu quero chegar nesse nível. Amiga, ela tá conversando com a Eu gente tô- assim, mostrando como se fosse Eu tô tão assim, eu simples, quero, né? eu quero, eu amando quero, eu isso. quero. Eu quero confessar que eu Senhor, quero me chegar nesse leva a nível, essa porque eu acho que tem gente simplicidade, que acha Pai. que a gente que eu não vivo nesse nível, não. eu quero aprender. Eu quero chegar lá, eu quero chegar nesse nível de intimidade com o Senhor. Mas, ao mesmo tempo que parece tão simples, é tão complexo para uma pessoa que gosta de tudo. Eu tô imaginando ser complexo, mas a forma como você está falando tá fluindo de uma forma tão gostosa, né? Porque quando ele te entrega algo, você tem convicção. Você fala com segurança, você fala com certeza aquilo que Deus quer que você fale. Isso é o mais gostoso, isso é o melhor. E se a gente pudesse, assim, pastora, falar para as meninas que estão ouvindo, ou vou ensinar para a gente aqui, quais são, se pudesse, não sei se tem como fazer isso, os passos para a gente chegar lá. O que a gente precisa fazer? Ensina, assim, ó, vai começar a ler Bíblia. A gente já sabe que tem que ler Bíblia, que tem que orar, que tem que... Nananã. Mas tem alguma coisa, assim, de especial? Que você diz assim, olha, faça assim, que eu sei que não existe assim, é isso, é um segredo, né? Mas, assim, para ajudar, porque muitas pessoas eu sei que querem uma intimidade a mais com Deus. A gente ouve muito as meninas falarem, as mulheres conversarem com a gente, passando por dificuldades, muita gente passando por dificuldades. Assim como você chegou no meio da pandemia, que muita gente chegou também nessa época aqui em João Pessoa. Muita gente que estava aqui teve muita dificuldade, inclusive financeira, dificuldade de saúde, muitos problemas foram acarretados por conta da pandemia e de tudo que vem acontecendo no mundo, essa guerra que está acontecendo aí, agora inclusive principalmente essa questão de mudança de política, muita gente nervosa com isso tudo, né? Então, assim, como realmente estar mais próximo do Senhor, se entregar e deixar que o Senhor realmente haja no coração, como conquistar essa confiança, essa entrega, dizer, Senhor, né? Tem como ajudar a ensinar isso? Acho que eu estou fazendo uma pergunta muito difícil, estou ganhando demais, mas vamos lá. O negócio que estava fluindo simples vai ficar complexo. Então, vamos lá. A gente vive, sim, em busca, né, de um passo a passo. Hoje nós somos cheios aí na internet, A gente né? na internet, 3 passos para isso, 5 para aquilo, né? Não é assim? Olha, 5 para alcançar a felicidade, 10 para alcançar e tal, cheio de passo a passo. Mas e por mais complexo que tudo isso pareça, é realmente aquilo que eu falei e parece até um pouco repetitivo, mas de fato é mesmo a dependência no Senhor. E isso a gente não se adquire, vamos dizer assim, do dia para a noite, porque nós somos seres humanos, né, limitados. E como eu já disse a vocês, eu gosto do certo. Tanto que se eu for assistir uma série, eu pergunto assim para as pessoas, e aí, é boa? Pode dar spoiler, eu não me importo de saber do final. Eu gosto de saber do que vem depois, né? Quando a gente assiste esses filmes de ação entre o bom e o mal, a gente sabe que o bem ele vai vencer, mas quando o bem parece que está perdendo, me dá uma aflição. Eu fico assim aflita, porque eu gosto de saber o que vem depois, eu gosto de ter essa segurança. E, de fato, com Deus, a gente nunca sabe por completo, para que a nossa confiança ela esteja nele. Quando os discípulos eles foram atravessar para o outro lado de barco, e Jesus mandou e falou assim para ele, olha, vão rompendo que eu vou depois.
E quando eles estavam lá no meio do mar, Jesus começa vindo, caminhando sobre as águas. E aí Pedro logo se assusta, eles começam a gritar, dizendo que é um fantasma, e Pedro, todo corajoso, reconhece que é o Senhor, e o Senhor fala, não, olha, sou eu. E a coragem de Pedro tem que ser a que nós temos que ter, de perguntar, olha, Senhor, se és o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo e andar sobre as águas, né? E é isso, é ter a confiança de que a gente pode sair do barco e andar sobre as águas. E a Bíblia, ela é tão maravilhosa que ela fala assim, olha, que quando Pedro ele reparou o vento, ele percebeu ali a tempestade, ele começou o quê? A afundar. Quando nós olharmos para as Perdeu o nossas foco, não é? circunstâncias, exatamente, Para as quando nossas para as limitações. nossas limitações, nós afundaremos. Mas se a gente confiar no Senhor, a gente vai caminhar sim sobre as águas, a gente vai em direção a Ele. É confiar naquilo que Deus depositou no seu coração. Se você tem certeza de algo que Deus tem colocado no seu coração, se lance. Não tenha medo, sem reservas. Foi o que eu fiz. Quando eu fiz uma entrega ao Senhor, eu falei assim: olha, Pai, eu quero entregar tudo, todo o apego e amor. Não significa que eu vou deixar de amar essas pessoas, significa que eu não quero sofrer por perdê-las. Né? Porque muitas vezes a gente entrega algo para o Senhor e depois quer tomar de volta, quer segurar com as mãos, quer agarrar. É mesmo assim, se lançar e falar assim: Pai, eu estou pronta para fazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E talvez pode parecer loucura, porque as coisas de Deus para o mundo, realmente ela vai ser loucura, ela não vai ter como obter uma explicação. E óbvio que isso tudo começa com uma vida de intimidade mesmo, de busca mesmo, né? Como nós vamos falar se a gente não conhece, uma vida de oração, de dedicação mesmo ao Senhor e depender dele, saber que quando a oportunidade estiver à sua porta, à sua frente, você precisa agarrar. É não deixar ela fugir, não deixar passar, é mesmo confiar que Deus vai estar com você naquele momento. Tô com medo, é ir com medo mesmo, porque a minha mão tá gelada aqui agora e ela sempre vai ficar gelada quando eu pegar no microfone ou sem microfone precisar compartilhar a palavra dele. Porque a gente ainda, como seres humanos, a gente ainda tem a tendência de olhar para nós, olhar pelas nossas limitações, o e se, né, nos prende muito, e se eu não conseguir, e se na hora não vier o versículo, e se eu não memorizar aquilo que eu tenho que falar, a gente fica muito presa naquilo que nos é seguro. E assim, eu amo a Bíblia porque ela é cheia de contradições, né? Ela é, ao mesmo tempo que ela fala assim, olha, seja forte, mas o Senhor fala assim, olha, é através da sua fraqueza que eu vou te fazer uma pessoa forte. É quando Jesus fala assim, olha, para você crescer, você tem que se diminuir. É quando ele chega assim para os discípulos e fala, olha, quando vocês forem convidados para uma festa, senta lá no fundo. Não chega sentando logo de primeira, não, porque melhor é serem os últimos do que os primeiros. Você ser chamado para se sentar do que você estar num lugar que não é seu e ter que ser pedido para se retirar. A Bíblia ela é tão complexa e nessa complexidade mesmo, a gente também tem que se pegar e não se perder também na autoconfiança. É importante demais isso, Porque né? por mais que você tenha conhecimento, pode chegar um momento que o seu conhecimento ali não vai valer de nada. Voltamos novamente para aquela palavra, a letra. A gente pode conhecer a letra, mas se não houver o Espírito Santo ali para dar vida, para fazer alcançar, a palavra do Senhor, ela diz lá em Isaías que a palavra de Deus ela não volta vazia até que cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Então, Deus, quando ele coloca uma palavra no nosso coração, ela tem um destino certo. E ela não vai voltar vazia até que cumpra e alcance aquele coração que precise mesmo. Mas para isso a gente precisa começar mesmo como bebês na fé, como o apóstolo Paulo falou, né? Que vai ter um momento que a gente vai se alimentar só com leite, né? Tem que começar a conhecer, a ler, a buscar ao Senhor, no passo a passo, sim. Eu sei que Deus também, para ele não existe tempo, ele age
como, quando Ele quer, né? Ele pode pegar pessoas que, como Davi, que era pastor de ovelhas, e de repente estava sendo ali ungido o rei de Israel. Mas até entre a unção e o trono, houve um tempo, houve um Sim. amadurecimento, houve um preparo, um processo, e nós gostamos de fugir de processos, porque processos, na maioria das vezes, eles são dolorosos, eles são difíceis, e nós não queremos encarar. E eu passei por muitos processos. Às vezes eu falo assim, nessa naturalidade, porque por conta mesmo é da convicção, mas de um acontecimento até o outro, foram muitas lágrimas e muita vontade de desistir. Muitas dúvidas, Muitas muitos dúvidas, medos. muitos medos. E Você está falando aqui, sim, minha cabeça está fazendo assim, ó. Deus está falando aqui. Deus nos leva a isso, Deus né? tá mesmo, tá bom, Senhor, eu já entendi, tá tudo bem, Deus, já entendi, ok, falando em rede nacional, já entendi. Me aguardem. E a gente precisa passar por estes processos de amadurecimento. Vai ter casos que Deus, assim, faz um boom, porque aquilo já estava dentro da pessoa. O que precisava acontecer, vamos dizer, eu estou há 2 anos em João Pessoa, e 2 anos que eu estou vivendo. O que, vamos dizer, eu me converti quando eu namorava com meu esposo, há 14 anos atrás. Peraí que ela já vai soltar a idade dela, já. Mas é minha filha, não quero nem que solte, não. Vamos deixar baixo. A novinha aqui sou eu, tá? Dá licença? E assim, por ter falado em conversão, eu me recordo da oração que eu fiz quando eu me converti. Na minha simplicidade, por não conhecer e nem entender até o que eu estava falando no momento. Quando eu me converti, eu fiz uma oração bem simples assim. Eu disse: Pai, eu quero ser um instrumento em tua casa. Usa-me como o Senhor quer. Foi a oração que eu fiz quando eu me converti. Então, desde o momento em que você se dispõe, nós precisamos estar disponíveis para o agir do Senhor. Nós precisamos parar de fugir. Você que está me ouvindo aqui neste momento, eu tenho certeza que o Senhor está falando ao seu coração, e aquilo que Ele tem depositado, que Ele tem falado muitas vezes, muitas e muitas vezes, e você tem negligenciado, você tem se escondido atrás de desculpas. Muitas pessoas se escondem atrás de filhos, de trabalho, não entendendo que Deus, Ele te usa aonde você está. Ô, Glória, é aquele fala Deus. A gente precisa entender que o Senhor, Ele nos usa aonde nós estamos. Amém. Sabendo que, dependendo dEle, sendo dependentes dEle, Ele nos leva como uma folha seca. Hoje a gente pode estar aqui, mas o vento sopra e nós vamos estar aonde o Espírito Santo quer que nós estejamos. E eu tenho vivido isso. Então, você não pare de fugir. Primeiro passo, não pare de fugir. No passo a passo aqui nas nossas dicas. Não pare de fugir? Não, pare de fugir, na verdade. Pare de fugir, amiga, senão ela vai continuar fugindo. Pare. Para de fugir, volta. Por favor. Volta. Entenda o que o Senhor colocou no seu coração. Confie nele por completo. Confie naquilo que Ele tem depositado no seu coração e dependa dEle. Dependa por completo dEle e do Espírito Santo. Entenda que quando nós falamos, não somos nós, é o seu Espírito Santo através de nós, fazendo com que a palavra de Deus cumpra o seu bom propósito. É isso. Amém. Parece tão simples, mas tão complexo na prática, né? A azeitona, até ser azeite, ela passa por muitos processos. E processos dolorosos. E cada prensa, nós fomos em Israel, e lá nós fomos numa réplica de uma vila de Nazaré. E a gente passou por cada lugarzinho, né? E lá a gente viu, tinha uma vinha, tinha as oliveiras, e a gente viu, né, as oliveiras, as azeitonas bem miudinhas. E aí nós chegamos num lugar onde as azeitonas, elas são prensadas. Primeiro se recolhe e coloca em um lugar aonde tem uma pedra, e um jumentinho, ele fica rodando, girando aquela pedra
para que possa se esmagar a azeitona, né? E dali ela sai dali e vai para um outro local e dali começa a se pressionar para que os azeites eles venham a ser extraídos. E 3 tipos de azeites eles são extraídos daquela mesma massa de azeitona, né? Nenhum deles é descartado. Nada, nada, nada da azeitona é descartado. O primeiro ele serve para usar no templo. Ele era usado como óleo da unção no templo. O segundo ele era usado para acender as lâmpadas, as lamparinas. O segundo era para o alimento, era para ser consumido. E o último era usado para acender as lamparinas. Então, nenhum deles. Cada processo vai extrair de nós uma habilidade que só o Senhor vai nos dar. Nós não somos descartadas em nada. Até alguém que pode chegar ao ponto de falar assim, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei. Existe algo na casa do Senhor que você pode fazer e servir ao seu ministério. Hoje eu vejo pessoas felizes e satisfeitas porque encontraram o seu chamado, encontraram o seu propósito dançando, ensinando outras pessoas a dançar, servindo, né? Eu não sei como vocês chamam aqui, se são servos ou o diaconato, né? Esse aqui tem o diaconato, né? Você pode estar no diaconato, você pode estar servindo a ceia, você pode estar numa recepção e ter a sua realização em qualquer área que você fazer, se é o que o Senhor te chamou para fazer. Se você entende que este é o lugar que Deus quer que você esteja, você vai realizar com satisfação e com alegria, porque você entende que se você está ali foi porque o Senhor te colocou ali. Até porque nem todo mundo vai estar em frente às câmeras. Nós precisamos de alguém por trás das câmeras. Exatamente. Nós precisamos, eu sirvo no Ministério de Multimídia também, a gente sabe, tem aquele que enrola o cabo do fio. Ah, eu não gosto de aparecer, você não precisa aparecer, você vai se vestir de preto, vai ficar atrás de uma câmera. Você não vai aparecer, porque tem gente que gosta de aparecer, tem gente que já não gosta, já quer ficar quietinho no canto, não quer falar. Nós temos aquele pessoal que precisa ficar atrás do computador, mas eu não entendo computador, não tem problema. Você tem sempre algo que possa ajudar. Nós temos um ministério que vai para a rua, ajudar pessoas de rua, nós temos um ministério que vai para presídios, nós temos um ministério que vai para asilos, nós temos tanta coisa. A nossa igreja aqui, pastor, nós temos mais de 50 ministérios. É muita coisa. A pessoa não tem como a pessoa não se encaixar em alguma coisa. Exatamente. A pessoa ela não faz nada somente se ela não quiser. Exatamente. Somente se ela não quiser. Tem o Ministério Kids e diversas áreas do Ministério Kids. Você pode estar ali dando aula para criança, você pode estar cuidando de crianças. Tem a parte da integração. Se você gosta de sorrir, não quer nem fazer, você vai lá receber as pessoas quando estão chegando, dizer tchau para quando vão embora. Tem tanta coisa que pode ser feita numa igreja, mas eu gosto de aparecer. Olha para os seus talentos, olha para aquilo que Deus te deu naturalmente, vê onde você se encaixa. Exatamente. Né? Nem totalmente o eis-me aqui vai lhe direcionar ao que Deus quer para você. É entender né? o seu lugar e servir ali com excelência de todo o coração, sem reservas. Eu fui chamada para poder recepcionar. Eu vou recepcionar com todo o meu amor, com toda a minha excelência. Eu fui chamada eu vou servir no Ministério Kids, eu vou servir com excelência no Kids, com os casais. Eu gosto de orar, vai para a intercessão. Uau! Vamos dizer assim, um ministério carente de membros. Gente, é verdade. E você precisa ver a necessidade. Que não aparece. Não. Ele não aparece. Mas ele é uma coluna. É a coluna e é o que bate de frente com tudo, né? Precisa estar ali. Exatamente. A gente precisa também deixar claro assim, porque as pessoas querem achando que toda função na igreja vai ter que aparecer. Não. Deus também gosta daqueles que estão no secreto. Deus usa também aqueles que estão no secreto, aqueles que estão no anonimato. A Bíblia é cheia de pessoas que estão Quantos anônimos, Quantos? Aquela menina. Só não pode ser cliente 007, né? Não pode ser tão anônimo assim, né? Sim. Conhece o cliente 007? Como é? Fala aí. Não conhece, não? Não, essa é nova. James Bond. Que ele não era um espião, o 007, ninguém sabia onde ele estava, ninguém sabia que ele existia. Você não pode ser um crente que ninguém sabe que você é crente. Você estar no anonimato não quer dizer que você vai viver uma vida
largada, virada no que é aquilo, não, porque Exatamente. ninguém sabe que eu sou crente, eu sou anônima. Não, não é Vou isso. fazer o que eu quero. Exatamente, anonimato é você estar dentro da igreja, fazendo algo, buscando o Senhor, as pessoas sabem quem você E é, as pessoas mas olhando você para é você um e vendo anônimo, Cristo em você, vendo né? Cristo em você, exatamente. Você pode Eu ser... acho que eu sou meio velha, né? Falar isso. Meu Deus do céu, tem umas coisas Olha, que eu falo. até imaginei, quando ela falou 007, eu imaginei algo assim, mas eu não Irmã, soube você me explicar. entende, né, irmã? Olha ele rindo lá. Ó. Fala no seu microfone aí, tá desligado. Tem que ter alguém da minha idade pra me ajudar aqui, irmã, pelo amor de Deus. Meu Deus. E assim, você consegue também ver a Bíblia recheada de pessoas improváveis, que Deus trouxe à luz, né? Trouxe a lugares de destaque, mas você também consegue ver pessoas que continuaram e agiram no secreto, como Mardoqueu, né? Que agiu como no momento oportuno, levando Esté a se posicionar no tempo certo, no momento correto. Ele foi a ponte. Existem pessoas que serão pontes para que grandes propósitos aconteçam. Existem pessoas que serão uma passagem para você alcançar lugares. Sim, e isso também faz parte de cumprir o seu propósito. O chamado de Mardoqueu foi posicionar Esther no momento em que ela precisava ser posicionada. Ela precisava acordar e Mardoqueu chegou ao ponto de falar assim: olha, quem sabe que não foi para este tempo que Deus te fez rainha. Ele precisou assim, olha, dar um estalo. E talvez hoje eu esteja aqui. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus tem te chamado, feito você despertar mesmo desse sono, dessa preguiça espiritual, por que não dizer assim? Né, fugir mesmo de Deus. A gente precisa assim, olha, acordar e saber que o tempo é esse. Nós, como mulheres de Deus, mais do que nunca precisamos nos posicionar e entender o nosso lugar na igreja, na sociedade, na nossa família. Existem mulheres que não estão posicionadas dentro dos seus lares e há uma urgência nisso. Há urgência de cuidado com os nossos filhos e isso também faz parte de cumprir o seu propósito, de cumprir o seu chamado, né? De saber que ali é o nosso primeiro ministério que Deus nos confiou, é o nosso pequeno rebanho, né? Eu gosto de dizer assim, é o nosso pequeno rebanho. E Deus tem nos confiado e nós precisamos mesmo nos posicionar. E tem mulheres que serão pontes e tem mulheres que atravessarão essas pontes para alcançar o lugar que Deus te colocou. A gente precisa trazer ela. Até engasguei. Nós precisamos trazê-la mais vezes. Pode ser toda semana? Eu ia gostar muito, gente. Olha, vou sair daqui com o meu vaso cheio, assim, sabe? Ai, Aquela amém. coisa Vamos, renovada, assim. amiga. Que bênção. Glória a Deus. Que bênção, Glória ao que Senhor prazer por te tudo. conhecer. O nosso tempo, viu? Você estava com medo que não sabia o que ia acontecer, já acabou. Tá vendo? Ah, Dá vontade de ficar mais uma hora. Vamos fazer Não, mais um na não. sequência? Vamos? Gente, que bênção. Que palavra abençoada. Que Amém. Glória a momento Deus. maravilhoso. Tô cheia. O Espírito Santo falou muito comigo durante esse momento todo. Tenho certeza que falou com as nossas mulheres em casa também. Porque você realmente é uma menina, uma mulher usada pelo Senhor, você é novinha, olha a carinha de bebê, olha a coisa linda faz. Ai, meu Deus. gente, até agora a Milene está impactada quando ela chegou aqui e disse que tem 3 filhos. Fala a idade dos filhos para Não, ela. a idade, eu não quero Já falou? a idade dos meus. Fala para ela, fala. Meu mais velho é o Jaime Filho, ele tem 16 anos, aliás, foi semana passada. O meu do meio é o Arthur, ele tem 10 anos. E minha caçulinha, que foi minha surpresa, é a Emília. Ela vai fazer 3 anos mês que vem. Oh, meu Deus Olha do que céu, que bênção, delícia, não é? Glória a Deus. Deus Meu Deus do por essa céu. família linda. De Linda. verdade, Thaís, nós estamos muito felizes por você ter aceito o convite, por Amém. estar aqui conosco. E como Milene falou, né, por transbordar, né, esse amor, tudo que você tem vivido aqui para a Rede Entre Amigas, aqui para a nossa Igreja Cidade Viva. Quero te agradecer também em nome da Samara. Eu tenho certeza que ela vai ficar maravilhada também, Mas peraí, assistindo, ouvindo tudo isso. Hermano, põe pra gente aqui, por favor, aquele card dela com o Instagram dela, pro pessoal Ah, poder legal. segui-la, né? É importante. Olha que chique, gente. Não, ela é muito elegante. Olha isso, que coisa linda, né? Quando eu crescer, eu quero eu não ser sei assim. receber elogios, eu fico Gente, vermelha. diga assim, obrigada, Senhor, obrigada. Isso, receba, porque é para você. Gente, siga Thaís com TH, Coelho SF.
tá? Siga a pastora Thaís, converse com ela. Espero que ela responda. Com certeza. Eu vou te chamar, com certeza. Eu vou virar sua best friend. Ai, tá? Jesus. Já quero ser best. Gente, de verdade, obrigada. Nossa, eu tô muito feliz. Uma das entrevistas mais bacanas que a gente teve. Não que as outras não sejam, porque todas são Sim. muito bacanas, né? Sempre a que tá na vez é a melhor, É, né? é sempre Porque é assim. sempre muito impactante, né? E eu acho que por hoje é só, pessoal, né? Por hoje é só. Então, tá Mas bom. nós queremos também fazer aquele lembrete especial. Você que está aí assistindo do outro lado, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com muitas mulheres, para assim como nós fomos abençoadas aqui, outras mulheres também serem abençoadas, para curtir esse vídeo, esse podcast que foi tão maravilhoso. E também não esqueçam de seguir o nosso canal, de se inscrever no nosso canal, né? Assim. Exatamente. Se inscreve no canal do YouTube Fugiu aí. aqui. Se inscrevam no nosso canal e compartilhem com muitas mulheres mesmo. Em nome de Jesus, Thaís, muito obrigada. Eu que agradeço a honra e a confiança, né, de estar aqui com vocês e de poder falar, né? Como eu disse a vocês, quando a gente tem convicção, acaba fluindo naturalmente, porque você acaba transbordando daquilo que você já está cheio. Muito obrigado mesmo, Kalina, muito obrigado, Milênia, a pastora Samara, toda a rede Entre Amigas, né, a Cidade Viva aqui, por essa confiança, por este momento aqui tão maravilhoso. E com certeza nós teremos muitas, muitas oportunidades de estarmos juntas, falando do nosso amado, falando do nosso Senhor Jesus e de tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. Ele é Em nome de maravilhoso. Jesus. Seja Amém. sempre muito bem-vinda aqui, viu? As nossas Com portas certeza, estarão abertas, né, sempre. Milene? Com certeza nós estaremos aqui. Que Deus te abençoe, Deus abençoe cada um de vocês aí, abençoe os seus Amém. lares. E Amém. até a Em nome de próxima, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau.